Mas nesta noite a história foi mudada. Eu estava me preparando aqui para trazer uma mensagem bíblica de conforto espiritual para os irmãos, mas a irmã me disse que, como o Daniel já acabou de pregar, eu teria que dar um testemunho. Então, louvado seja Deus, porque se Deus mudou o quadro, que é que eu dei o testemunho, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir a minha experiência de vida, para que isso possa ser um farol, uma luz do que Deus fez na minha vida, o que Deus pode fazer na vida dos seus familiares. Eu creio que se você está aqui nesta noite, você não é usuário de droga, você não é prostituto, você não é criminoso. E a minha vida lá fora é uma vida muito atribulada. Eu tenho um costume de, quando eu começo a contar o meu testemunho, eu sempre digo uma coisa para a igreja. As duas únicas coisas que eu nunca fiz nessa vida foi estuprar e matar. Mas o resto que você imaginar aí, eu já fiz um pouquinho. Eu nasci e cresci dentro da igreja adventista do sétimo dia. E na semana passada, no sábado à noite, na madrugada de sábado agora, eu estava de uma vigília lá na estrada da Velha do Aeroporto, lá em Vila Mar. E quando eu falei isso, a irmã perguntou assim: você nasceu dentro da igreja? Eu disse: foi. Quando minha mãe sentiu as dores do parto, ela estava na igreja. Queridos, eu tive o privilégio que poucos tiveram aqui de nascer e crescer tendo ensinamentos cristãos, principalmente dentro da igreja. Eu participei de todas as classes regulares da igreja, jardim, modo vivo, primário, juvenil. E, infelizmente, irmãos, aos 13 anos de idade, ainda de uma idade adolescente, eu vim a me desviar dos caminhos. Foi momentos tristes, momentos turbulentos na minha família. Como o irmão Germano falou aqui no testemunho que ele disse, as pessoas que nós mais fazemos sofrer quando nós estamos vivendo essa vida são as pessoas que estão próximas de nós. A mãe, o pai, o irmão, o marido, esposa, filho. E para mim, irmãos, foi uma experiência muito triste, porque uma instituição na igreja que eu lá amo é o grupo de desbravadores. E naquela época, ainda com 13 anos, eu fazia parte do grupo de desbravadores e estava tendo uma semana de oração do grupo de desbravadores na sexta-feira. Eu me lembro que na sexta-feira à noite, eu saí, eu estava em casa, meu pai disse: nós vamos para a igreja. Não, não quero hoje, mas enquanto você estiver na minha casa, você vai para a igreja. E é que nós vamos para a igreja. E quando eu me arrumei, fui para a igreja, fui na frente, entrei na igreja, quando meu pai entrou, quando ele adentrou a nave da igreja, eu voltei e saí. E quando eu saí, irmãos, eu tinha uma barraca ali do lado da igreja, pedida do sétimo dia, ali de API. E eu comprei um cigarro da Mundial. Quando eu fui descendo, eu fui surpreendido pelo diretor associado do grupo de desbravadores, conhecido como Carlinhos, o nome dele é José Carlos. E ele: conta o que é isso? Eu joguei o cigarro fora debaixo do carro, ele foi lá, pegou o cigarro, me conduziu aos meus pais, eu tomei uma surra prima. Eu fui um dos filhos que mais apanhei. Eu fui expulso do colégio adventista 2 vezes. Só por aí você já tira que eu não era um menino muito bom, eu era um menino levado, tranquilo. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque toda essa experiência que eu passei lá fora, hoje eu aprendi como educar e como ajudar os filhos. Eu tenho um filho de 13 anos de idade, se chama Isaías Gilberto, e há 2 anos atrás ele queria se batizar. Há 3 anos atrás, ele tinha 10 anos. E eu perguntei para ele assim, eu disse: Isaías, é isso mesmo que você quer? Ele: é, meu pai, porque o menino vai se batizar hoje. Não vai se batizar, é essa a decisão que você tomou, vai se batizar porque o menino vai se batizar. A sua mãe lá, a sua avó, ela faz comida assim, e você vai participar dessa comida, você não vai ter maturidade para dizer: não, eu não vou comer isso aqui, não vou participar disso. Será que é isso mesmo que você quer? Parar de jogar bola nesse sábado, que você ainda joga bola nesse sábado? E aí, ele parou, a pessoa disse: eu vou lhe dar um tempo para você pensar. Chegou o dia do batismo, ele não se batizou, e hoje que eu quero que o meu filho se batize, nós fazemos um culto ali matinal, um culto familiar. Eu converso com ele, oriento ele, mas hoje que eu quero que ele se batize, ele não quer mais. Eu não posso ele, mas eu invito ele a ler a Bíblia, a orar quando vai dormir, quando acorda. E eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que eu vou contar algumas experiências que eu vivi lá no mundo, depois que eu me afastei do caminho do Senhor. Eu vou contar 2 experiências para vocês. Eu não sei quanto tempo eu queria que alguém aí pudesse me orientar, quanto tempo eu tenho.
eu me basear aqui no que eu vou estar fazendo. Eu vou contar duas experiências, tá certo? Nessas duas experiências eu vou contar para vocês lá do que Deus fez na minha vida, porque a minha intenção aqui não é dizer para vocês que eu roubava, que eu vendia droga, que eu fazia isso, fazia aquilo. A minha intenção aqui é mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida enquanto eu estava no mundo. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor me alcançou quando eu ainda estava no mundo das drogas, no mundo da criminalidade. Mas eu pergunto para vocês, será que a graça do Senhor me alcançou somente porque Deus me ama? Será que é isso, irmãos? A igreja para escutar todo mundo. É ou não é, irmãos? É isso ou não? E se eu disser que não é? É intercessão, irmãos. A minha mãe orava por mim todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É intercessão, a sua intercessão pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu irmão. É a nossa intercessão, é nós apresentarmos a pessoa que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós apresentarmos essas pessoas a Deus em oração, irmãos. Não é simplesmente pelo fato de Deus nos amar, não, que a misericórdia dele vai nos alcançar, não. Queridos, nesse período, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, logo quando eu completei 14 anos de idade, eu conheci uma jovem, nós começamos a namorar e com 15 anos eu já estava com a responsabilidade de homem. Passei a morar com esta jovem, é a mãe de Isaías. E os irmãos dela tinham envolvimento no tráfico, no mundo da criminalidade, e através deles eu conheci algumas pessoas influentes no mundo das drogas. E eu passei a usar a maconha, o cigarro, a bebida, foram as primeiras drogas que eu comecei a usar. Depois conheci o loló, fui usando outros tipos de drogas mais fortes, mas aos 16 anos de idade, irmãos, eu já estava envolvido com um grupo, e nesse grupo nós já passamos agora a não ser só mais usuários de drogas, mas como passamos a ser traficantes. E eu, por ser um dos mais velhos daquela equipe, éramos todos de menor, mas eu já tinha 17 anos, já completar 18, e os outros meninos eram adolescentes, 13, 14 anos de idade. Éramos muitos, mas tínhamos 4 que éramos assim, como se fosse assim, como nós dizemos na gíria do mundo. Nós éramos parceiros lado a lado até o fim. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, mas vou dizer um nome fictício. Era L, N e P. Por que eu vou dizer isso? Tem pessoas aqui que conhecem e eu não gostaria de expor essas pessoas. Mas nós estávamos em uma determinada ocasião, em um determinado local, e eu recebi um telefonema de um comparsa meu, do bairro Avenida Floresta. E esse telefonema, ele estava me convidando para participar de um assalto. Esse assalto foi lá no Perovai. Eu não sei quantos aqui conhecem ali o bairro do IAPI, Perovai, Avenida Floresta. E aí, quando eu fui convidado para realizar esse assalto, ele me disse o seguinte: você traz um parceiro seu, porque aí nós já estamos conhecidos. E a pessoa que havia ligado para mim, ele tinha conhecimento com um rapaz que trabalhava no estabelecimento, e esse rapaz passou para ele os dados lá do comércio, que o chefe dele, o patrão dele, tinha uma quantia de R$4.000 guardada lá em um determinado local, e esse dinheiro iria ser depositado na segunda-feira. E aí era sábado à tarde, como se fosse hoje, era no sábado à tarde. E aí nós fomos até um encontro desses outros comparsa nossos, chegando lá, nós dividimos as funções no assalto. Eu fiquei com a responsabilidade de estar segurança do assalto. Você vê que o escondido é tão astuto, é tão malicioso. Eu era para ser o segurança do assalto. O meu comparsa que eu levei, ele iria entrar no mercado, fazer a segurança lá dentro para que ninguém pudesse reagir. O outro comparsa meu iria abordar o segurança, tomar a arma, e o rapaz que havia ligado para mim, ele ia até a pessoa responsável, que era o dono do mercado, e iria exigir o dinheiro, ele ia saber onde estava, quanto tinha. E aí nós arquitetamos o plano do assalto. Chegando lá, eu fui pela frente, eu e o meu comparsa, que foi comigo, e outros 2 que eram pela rua de trás. Só que naquela chegada nossa ali, o segurança percebeu toda a ação. Só que quem estava mais próximo do segurança era eu, e não era a minha função abordar o segurança. Mas como eu vi que ele ia sacar da arma dele, eu puxei a minha primeira, apontei para ele, disse algumas palavras que eu não vou dizer aqui, porque não foram palavras bonitas que eu falei para ele. E
disse a ele que era para ele tirar a mão da arma, e aí já não saiu mais como nós planejamos. Aí saiu arrastando as armas no meio da rua, todo mundo vendo, e aí a ação foi mais desastrosa do que antes. Quando nós entramos no mercado, fizemos ali o arrastão, levamos ali o dinheiro do supermercado, o dinheiro do dono do supermercado. Quando nós descemos por uma rua, um beco do lado do supermercado, quando nós descemos, subimos por outra rua. Quando estávamos subindo a outra rua para sair na Avenida Floresta, nós ouvimos alguns disparos de arma de fogo. Nós pensamos que era alguém que estava vindo no nosso carro, só que quando chegamos no local, nós ficamos sabendo que havia tido uma troca de tiro na rua de trás e alguns marginais haviam alvejado um policial militar. Esse policial veio a óbito e as pessoas que viram a cena que nós realizamos lá em cima no vídeo dentro do Perovai disseram que fomos nós que havia realizado o assalto. E os dois comparsas que estavam comigo no assalto, eles já eram conhecidos. Eu não era conhecido porque a maioria das assaltos que eu realizava era sempre longe, não era ali no bairro onde eu morava. Então, eu não era bem conhecido por eles ali. Só que aí eles sabiam mais ou menos onde os meus comparsas moravam. Quando chegamos no local, começamos a fazer a partilha. E naquela partilha ali, eu peguei logo a minha parte, foi 1.000 de cada um, e daqueles 1.000 que nós pegamos, nós demos uma parte aos outros comparsas que cederam algumas armas, e prestaram as armas no que o jovem que trabalhava no mercado que deu o canal. Então nós dividimos ali o dinheiro. Quando acabamos de dividir o dinheiro, eu disse assim, eu vou aqui. E o meu compadre que foi comigo nesse assalto ficou lá com o pessoal usando droga. E quando eu saí, questão de alguns minutos, houve uma tragédia naquele lugar. Os policiais chegaram no encalço da quadrilha, e quando a guarnição dos policiais chegaram, eles já chegaram atirando. 2 dos meus compadres que foram comigo no assalto veio a óbito. E o outro compadre foi preso. Aí eu pergunto para vocês assim, por que eu estou contando isso para vocês? A misericórdia do Senhor me alcançou naquele dia. Deus ele já tinha um plano na minha vida. Eu fui apresentado a Deus quando eu tinha 3 meses de nascido, irmãos. Deus me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. Deus sabia que hoje eu estaria aqui neste lugar, testemunhando do amor dele, por isso que Deus permitiu que eu passasse por toda aquela situação adversa. Para que hoje eu pudesse testemunhar para vocês do amor de Deus. Essa foi uma das situações, irmãos, que eu me envolvi e que eu vi o poder de Deus, a misericórdia de Deus me alcançando. Germano conhece um jovem que morreu há pouco tempo agora, chamado Cabeça de Bola. Ele deu um tiro em mim e um comparsa meu, na sexta-feira à noite. Nós subimos correndo para casa. Quando chegamos lá em casa, meu comparsa queria pegar uma partida. Eu digo, rapaz, não pensa agora, não, porque ele já deu tiro na gente agora. Ele vai estar esperando, vamos deixar passar um pouco, a gente vai lá e pega ele. Foi assim que nós fizemos. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no domingo à tarde, nós descemos, eu e meu comparsa, paramos em um determinado local para usar droga. E quando nós estávamos ali nos drogando, chegou mais 2 comparsas meus. E aí ele assim, e aí tio? Eles me chamavam de tio na época, por eu ser o mais velho. Vai aonde? A gente vai ali matar um safado. Foi a expressão que eu usei. E aí não éramos mais só 2, agora éramos 4. E aí quando nós saímos do local onde nós estávamos nos drogando, nós descemos ali para uma rua chamada Rocinha, aonde hoje se encontra o grupo ao qual Daniel disse que eu sou o Jesus. Só gostaria de fazer essa ratificação, não é na Santa Mônica. Na Santa Mônica, o diretor do grupo, o ancião lá, é Zé Mário. O grupo que a igreja adventista abriu agora, que eu estou como ancião, como diretor, é o grupo da Rocinha do IAPI. Glória a Deus, porque a igreja do IAPI tem propriedade, muitas filhas de IAPI nascendo por aí.